Quero saber exatamente o que você pensa a respeito de uma mulher forte. Você se interessou? Então vem aqui assistir meu podcast. Estou aqui hoje começando mais um episódio da Viver Consciente Podcast e hoje nós estamos com um episódio maravilhoso, com uma convidada maravilhosa aqui comigo que vai nos trazer a mentalidade dela para que a gente possa conhecê-la. Gilmara Nascimento, seja muito bem-vinda, Gil. Bom dia, Mônica, muito obrigada, prazer estar aqui nesse momento com você, depois de tanto tempo a gente está se reencontrando. Com certeza, e eu quero saber exatamente o que você pensa a respeito de uma mulher forte. Uma mulher forte é uma mulher que tem poder de decisão e alinha as escolhas dela de acordo com os valores, né, do que ela acredita. E falar sobre valores, né, Gil? Você que tem uma história de vida tão maravilhosa, que tem uma história de vida com tantos passos que você teve na sua vida, valores é algo muito importante para nós mulheres e às vezes a gente se perde se não cuidarmos disso, não é? Com certeza, Mônica. E são decisões diárias, né? São decisões diárias que acabam impactando na nossa vida, no nosso futuro e nas nossas ações, né? Gil, vamos falar um pouquinho de você, fazer a sua apresentação? A Gilmara Nascimento, mãe, né, profissional, estudante também. Me fala um pouquinho de você, fala um pouquinho da sua vida. Pois é, Mônica, Gilmara Nascimento. Gilmara é mãe, é esposa, é filha, é uma profissional de saúde, né, é enfermeira. Atualmente sou diretora de um serviço de enfermagem no hospital aqui da nossa região. E agora estou prestes a ser, eu acho que talvez o meu melhor papel, que é de ser vó. Ai, e também delícia. um outro desafio que sou estudando o curso de Direito, né? Que para mim eu entendi como uma necessidade na minha vida. E então também graduando em Direito. E eu gostaria muito de mostrar para vocês exatamente, conheça um pouco da história de vida da Gilmara, exatamente como ela performa a vida dela, como ela se posiciona, porque desde muito cedo, há muito tempo que eu te conheço, você teve muitos desafios, né, Gil? Para estudar na enfermagem com os filhos pequenos. Me conta como você criava sua linha de raciocínio desde aquela época. Pois é, Mônica. Eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Ótimo. Eu sabia que não ia ser fácil, né? E nesse caminho eu encontrei muitas pessoas boas, né? Que acabaram contribuindo, né? E, inclusive você foi uma delas. Obrigada. Naquele momento você fazia parte da Mary Kay. E a Mary Kay Ash também ela fez parte da minha formação, né? Porque ela tinha né? Ajudou na construção da minha história. Porque assim como eu, ela tinha 3 filhos e dava autonomia para as crianças. E muitas vezes eu fui julgada, fui condenada, porque as pessoas não entendiam. Eu autorizar a minha filha mais velha, então com 10 anos, pegar ônibus, andar com cartão de banco, e aí eu pensava, fiquem tranquilos. Se bloquear o cartão, o máximo que a gente vai fazer é ir no banco e pedir o desbloqueio, né? Então, para mim, isso não era problema. Então, você, desde que eles eram pequenos, você trabalhou muito a autonomia das crianças, né? Autonomia. Para dar conta também, né, Gil? Sim, eu procurava dividir as tarefas, mesmo as tarefas diárias em casa, né? Então, quando a gente ia dormir, a gente já procurava deixar a casa em ordem, para no outro dia ficar mais fácil na hora de se organizar para ir para a escola, o uniforme. Quantas vezes eu punho o telefone para despertar na madrugada, para pendurar roupa, né? Porque no outro dia, às 6 horas, eu tinha que pegar plantão. Então, era assim, era sempre muita disposição e saber o que você queria. E uma organização, né? Tô percebendo você falando que já vinha de uma mente organizada. De colocar uma rotina tanto para você quanto para as crianças. Exatamente. E isso acabou me ajudando, né? Porque o dia a dia ele é muito difícil. Então a gente tem a dupla, a tripla jornada, mas se você não tiver uma disciplina, uma organização mínima, né? Você não vai conseguir. Mas você percebe que depende de você e da sua disposição. Essa palavra que você falou foi muito importante, assim, né? Depende de você. É muito comum a gente ver as pessoas, ou a situação, ou a família depender muito da mulher, né? E como a mulher está organizada, assim estará a família toda. E se ela estiver desorganizada, nada vai funcionar, não é? Exatamente. E nós acabamos assumindo, né, essa sobrecarga. Sim. Só que se a gente pensar com calma, nem tudo depende da gente. Muitas vezes a gente tem que parar e pensar, o que depende de mim? Aprender a delegar? Isso. Aí você aprende a delegar, você ensina a fazer, que é um desgaste, porque às vezes a pessoa vai fazer, não vai ficar do jeito que você gostaria, vai fazer errado, você vai ter que ensinar de novo. Mas depois, a próxima fase vai ser de leveza. Porque... Essa é uma fase boa de você comentar, porque é muito comum a gente ver as mulheres não querendo ensinar, não se dispondo a ensinar, a largar, né? A largar
a delegar mesmo, nem largar a responsabilidade, mas é delegar, né? Não aprende a delegar. Muitas mulheres não sabem como delegar. Exatamente. E quando ela não delega, aí essa sobrecarga vai ficar naturalmente sobre ela. Porque mesmo nós delegando, ele fazendo, a gente vai ser cobrada. Mas é mais fácil supervisionar do que também fazer, né? Exato. E demanda de uma outra estrutura, né? De uma questão de liderança, né? De posicionamento. Exatamente. Ô Gil, sempre vi você tendo uma postura muito admirável. A sua imagem, como você se posiciona, como você cria a organização dos ambientes que você está. E isso realmente te trouxe crescimento, né? Hoje você está num cargo super posicionado como diretora de saúde, certo? Diretora de enfermagem. Diretora de enfermagem. Isso. E isso demanda muito da sua condição de mentalidade. O que você acredita que te levou até ali? Olha, primeiro, muita força de vontade, disposição e sempre procurar fazer a coisa certa, né? Às vezes eu não consigo agradar todo mundo, mas todos os dias eu vou deitar com a minha consciência tranquila de ter feito o meu melhor e agir com justiça. É o que eu procuro fazer, né? Então, às vezes eu não consigo agradar, mas eu tenho certeza, e se eu errar, foi de forma inconsciente, porque eu sempre vou procurar fazer a coisa certa, né? Eu quero ajudar pessoas, porque quando eu escolhi ser enfermeira, não é só uma profissão, é um propósito de vida, né? De cuidar de pessoas, né? Então, as pessoas, quando ela chega no hospital, ela fica refém de nós profissionais. Então, hoje eu estando na direção, eu tenho um grupo de apoio, eu tenho coordenadoras maravilhosas, eu tenho supervisoras, eu tenho um núcleo de educação permanente, eu tenho um núcleo de segurança do paciente, eu tenho uma equipe que cuida da pele, né, que é para prevenir as lesões, da equipe do paliativo, que é um momento tão difícil, né, um momento de quando o paciente não tem prognóstico compatível com a vida, mas esse momento também às vezes demora por muito tempo, então eu também tenho alguém, e isso a gente cria processos que impactam diretamente na vida das pessoas, né? Então, trazendo qualidade assistencial, então para mim é um privilégio. Você sabe que você está falando todos esses itens, e aqui na minha mente está criando como se fosse um organograma, sabe? Acrescentando essas hastes que são seus braços, né? O quanto é importante nós mulheres enxergarmos a proporção que nós podemos desenvolver ao nosso redor. Hoje você fala isso porque é o seu cargo, né? Mas enxergar essas possibilidades de rede de apoio, de pessoas próximas, né? O quanto a gente tem que ter expansão. Exatamente, porque às vezes a gente pensa que a gente está sozinha no mundo. Muitas vezes a gente pensa que nós estamos só. A gente se põe só, né? A gente se coloca numa posição de só. Mas quando você compartilha a sua vontade, tem milhões de mulheres que gostariam, às vezes, de passar pelo que você passou. Só que às vezes ela pensa que ela está sozinha, que ela não vai conseguir. E aí quando ela se coloca, né? Então ela divide isso com uma amiga, ela divide com alguém da família. E então essa rede de apoio, né? Claro que dentro de uma instituição é mais fácil, mas no dia a dia a gente também tem essa rede de apoio. Se a gente não tem, a gente pode criá-la, transformá-la, né? Eu sempre falo sobre isso. Isso. Eu tenho amigas maravilhosas da infância que depois de um tempo a gente foi se reencontrando, que isso acaba nutrindo, né? A gente como pessoa. Então, se você não buscar esses caminhos, parece que você está só no mundo. E na verdade não está. Eu acredito muito que você falando isso desperta em nós a situação, né, e o interesse de criarmos conexões. Exatamente. Né, Gil? Criar conexões. O aprender a criar conexões, o criar conexões é parte da nossa vida. Com certeza. E muitas mulheres às vezes esquecem de trabalhar essas conexões porque está presa na rotina, no peso do dia a dia. No dia a dia. E essa conexão a gente cria no mercado, na farmácia, quando você vai. Lá no sacolão, né? Falando em sacolão, eu tenho algumas histórias engraçadas. Pode contar. Quando meus filhos eram pequenos, né? Às vezes eu pedia para ir lá, comprava tomate, cenoura, alguma fruta. E aí eu falava, sempre procura algum responsável, algum profissional. E às vezes vinha com o produto que não estava bom. Aí eu falava assim, você pediu isso aqui? Aí ela falou, não, mas eu comprei, paguei. Eu falei, então vai lá e volta, porque isso aqui não tá bom. E aí eles iam com vergonha, às vezes até chorava, ia lá e trocava o produto. E teve algumas vezes disso se repetir, e eu ir junto, e aí eu falei, quem te atendeu? E aí eu procurava a pessoa. Eu falei assim, ela te pediu ajuda? Pediu. Eu falei, por que você não ajudou? Aí a pessoa falava, não, mas
assim, ficava com vergonha, né? E aí eu falava, você tem que respeitar a criança. Não é porque é meu filho, mas todas as crianças a gente precisa respeitar, né? A gente como adulto, alguém te procurar, e isso acaba sendo uma covardia, acaba sendo um crime, né? Uma ação muito ruim. E aí isso reflete na vida deles até hoje. Quando eles vão comprar as coisas, você fala, é o seu melhor, porque é o seu dinheiro, entendeu? Não importa, não é sobre você ter muito ou você ter pouco ou você não ter nada, mas o seu dinheiro tem um valor como qualquer um outro, então escolha o melhor. Tá gostando do nosso papo? Já curte, compartilha, me dê seu comentário a respeito, porque ela tá dizendo coisas preciosas, que é justamente valor como mãe, posicionamento de mulher, líder de famílias, né? Você liderou sua família. Minha família. Por muito tempo com as crianças. Eu sei que você teve aí um grande período que você era realmente a provedora do lar, que você era tudo, né? A mãe, o pai, totalmente presente. E como foi para você essa construção de mentalidade com os filhos? Como que você vê isso hoje na construção de vida deles? Foi um pouco difícil, né? Porque como teve essa questão da separação, e a separação ela é sempre brusca, né? A gente não se prepara, né, para casar, ter filhos. Ninguém casa para separar, né? Separar. E tê-los sozinha, né? E foi um momento muito difícil. Mas eu amava meus filhos, como amo até hoje, né? Acima de qualquer coisa. E eu sabia que eu queria que eles tivessem uma vida melhor do que foi a minha e que eles tivessem um futuro mais promissor. Então, eu tinha muitos medos, muitos. Mônica. Como que você lidava com os medos, Gil? Com os medos, eu sou uma pessoa de bastante fé. Não é questão de religião, mas eu tinha muita fé em Deus. E várias vezes à noite, quando eu punha eles para dormir, aí eu ficava pensando, meu Deus, me dá as estratégias para criar essas crianças. Então, eu vim de um bairro de periferia, né, que eu tinha muita preocupação, porque eu sei que normalmente as crianças começam a se envolver nesse momento, né, com os próprios vizinhos, né. Então, como eu trabalhava há muito tempo, né, ficava 24 horas fora às vezes 12 horas fora, então era uma preocupação. E aí eu acabei tirando eles da escola da periferia, levei para uma escola do centro. Então, assim, para mim era muito difícil, muito Você difícil. foi criando e construindo ambientes para eles. Isso, fui criando ambientes, né? E hoje, Mônica, eu posso te falar que eu colho frutos dessas ações, né? Tenho a Lilian, que casou recentemente, está grávida, se formou em Direito, o marido dela também acabou de se formar em Gastronomia, um casal jovem, promissor. A Camila, que acabou decidindo pela pedagogia, né? Que é uma área tão assim difícil também, mas importante, né? E eu falo, Camila, ser professora, você tem que amar as crianças, amar, porque as suas ações no dia a dia vai refletir na vida delas. Exato. Né? Então, e ela fez pedagogia, adora criança, desenvolve o trabalho dela com muito assim, com maestria. Que e bacana. tem o Rodrigo hoje de medicina veterinária, que está no terceiro ano. Então, sabe, você tem aquela certeza de eu conseguir. Exatamente isso que eu ia te perguntar. Quando você olha para trás, qual é o sentimento que te dá, né? De ver lá no começo como tudo é desafiador e como você vê agora a sua família. Eu tenho a sensação de gratidão, sabe? Se tivesse que decidir uma palavra, é gratidão. Que Gratidão. Maravilha. E assim, o carinho que as crianças têm por mim, né? Porque não é só sobre eles, Sim. né? É sobre a nossa relação, né? O cuidado, né? Que hoje inverteu. Então, a presença, né? No dia a dia, muitas vezes, eles acabam cuidando de mim, né? Quando eu chego, tem um café pronto. Às vezes, tô de folga, levo o café na cama, corto uma frutinha, faz um suco. Então, é o tempo todo eles cuidando de mim. Então, eu acredito muito, sabe, Gil, nessa força da mulher que constrói. Sim, e eu vejo você tendo essa representação. Aliás, você representa tantas coisas, né, Gil? Vamos falar um pouquinho da sua representatividade? Vamos. Como que foi para você começar a descobrir outros universos também, né? A enfermagem, a questão da política, né? Que você tomou frente também. Essa representatividade que você tem. Como que é isso para você? Como que isso surgiu na sua vida? Olha, surgiu de uma forma inesperada, né? Em 2016, até por conta dessa trajetória toda, dessa dificuldade, dessa correria. Em 2016, eu fui convidada para vir como candidata a vereadora. Eu não sabia muita coisa, apesar de trabalhar no hospital público, né? De conhecer políticos, mas eu achava que a política não era para mim. Eu achava assim que era mais complicado para você se filiar, para você poder decidir ser candidata.
Mas quando veio o convite, eu achei bastante desafiador, mas eu fui, né? A princípio, me deram um recurso de R$80. Imagina. Ou seja, se torne uma política com R$80. Com R$80. Em 2016. E muito material de divulgação, né? Mas eu entendo também que tudo na vida é tipo um aprendizado, né? Então, eu não sabia lidar com prestação de contas, eu não sabia como funcionava essa parte de contador, do advogado, não sabia nada. Então, você poderia ter colocado os R$80 no bolso, ficado com o material e ido continuar da sua vida, né? Ido viver. Mas você fez acontecer. Aí R$80. Mesmo assim, eu fui pra rua, né? Tive reuniões, eu e os meus filhos, a minha equipe, naquela época, a Lilian tinha 17, a Camila 15 e o Rodrigo. Tanto que uma vez nós fomos denunciados que tem uma página que tinha criança trabalhando. Eu falei, não, é meu filho, né? E ele tá comigo. E aí ficou tudo bem. Mas assim, pra você ver, eu não sabia de nada. Mas foram 597 votos, né? Então, olha a força da mulher em começar praticamente do nada, do zero, né? E vai se criando uma estrutura, vai se trazendo pessoas, né? Isso. É pouco, né? Se você pensar 597 pessoas para ganhar. Não, para ganhar. Mas para construir, não. Mas para construir, não é. Não é. São amigos, são pessoas que, tipo, voto do amor mesmo, voto de credibilidade mesmo. Acreditam em você. Acredita. Você então, construiu um caminho de credibilidade. Isso mesmo. E aí passou, 2016 passou, e aí quando foi 2018, aí eu fui convidada novamente por um outro grupo político para vir representando como deputada federal. Olha só. Eu falei, nossa, que desafio, o estado inteiro. Mas eu falei assim, se eu não apoiar alguém há de chegar lá. Sim. E aí eu falei, eu lembro muito bem que, eu não sei se era a fala sua ou era da Mary Kay, que o sucesso do dia pra noite demora em média 10 anos. Né? Então, quando você vê uma pessoa de sucesso, é sua? Que são as 10 mil horas, né, de voo. É isso mesmo. Quando você vê uma pessoa de sucesso, você fala, nossa, aquela pessoa tem muita sorte, né? Exato. Aquela pessoa nasceu virada pra lua. Mas quando você vai ver a história dela, você vai ver que teve uma construção. E eu estava disposta a essa construção, mesmo sabendo que o desafio era grande, que eu podia não conseguir, mas eu estava disposta a construir. E aí eu fui, em 2018, aí já estava com uma estrutura mínima, né? Mas já tinha um pouquinho melhor, já tinha mais um grupo me apoiando e foram 1.885 votos. Parabéns, que delícia. E continuando o trabalho na saúde. Continuando, né? E aí, esse período, né, que você tem que ficar afastada para fazer a campanha, mas aí depois o resultado, né, como não foi aprovado, e aí eu continuo no meu dia a dia. Como que é para você dupla, tripla jornada? É porque eu entendo que a enfermagem e a política, elas têm tudo a ver. Quando eu me formei, a gente, todos os profissionais de enfermagem, né, fazem um juramento diante de Deus, que é cuidar desde a concepção até o período pós-morte. Então, quando você fala da concepção até o pós-morte, você vai passar na vida inteira. Então, a enfermagem está lá durante todo o período da sua vida. Seja na saúde, na doença, na recuperação, né, quando fala de reabilitação, na educação, na prevenção. Então, tá o tempo todo a enfermagem tem espaço. E a política é a mesma coisa. A política, desde a concepção, a gente precisa de políticas públicas, né? Desde a concepção até o período pós-morte, né? Porque não é morreu, acabou. Não. Sim. Depois da morte, a gente precisa também de políticas públicas. Então, eu entendo isso. Se eu estiver na saúde, eu sei que eu vou contribuir. E se eu tiver uma oportunidade de ser eleita, por exemplo, eu sei que todo esse conhecimento também vai contribuir nesse período de toda a vida. Eu tô vendo, né, Gil, você na sua fala, o quanto você tem a contribuição, o servir como direcionamento das suas escolhas. Sim. Sim, porque eu imagino, Mônica, que tudo que eu vivi, que eu passei, que eu aprendi, que eu li, que eu presenciei, não foi em vão. Não poderia pegar todo o conhecimento agora, aposentar e guardar. Pôr debaixo do braço e falar, deixa eu sentar aqui. Sim, eu acho que não. De alguma forma, eu imagino, eu posso contribuir com pessoas. Aí eu tenho uma menina que trabalha comigo, aí eu falei para ela assim, o que você sente a partir de mim, né? Porque é difícil você falar, né? Sim. Ele fala o que a pessoa sente de você, tu não sabe, né? Cada uma vai ter um ponto de vista, uma perspectiva, vai ter uma perspectiva, a partir de um momento. Então, aí ela me disse uma palavra, humanidade.
E ela falou assim, é isso que eu gosto de levar para minha vida, humanidade. Porque muitas vezes, em algumas situações, as pessoas se esquecem que elas são humanas. Né? Parece que você está lidando com seres abstratos, né? E são pessoas que têm sentimentos, que têm sonhos, que têm frustrações. Então, uma palavra, e aí eu falei, olha, essa eu vou levar. Porque isso não é de mim, né? Foi alguém que se posicionou sobre você. E alguém que se posicionou. Isso foi ontem. E aí eu falei, olha, eu vou levar isso amanhã comigo. Muito bom. Ô Gil, e quando você olha para o futuro, que você vê toda essa construção de vida, né? Valores, postura, posicionamento, escolhas. Como que você vê você levando isso para outras mulheres? Porque você tem uma figura representando a parte educacional, porque isso é uma questão educacional também, né? Muito forte, né? Você estava ali na política, você estava ali na enfermagem, você estava ali fazendo as coisas acontecerem. Como que você vê isso para o futuro? Hoje, né, me preparando, estudando, né, enquanto graduando em Direito, eu gostaria de contribuir dessa forma, né, advogando, né, seja para mulheres, seja na política também, né, porque a gente também precisa, porque os direitos estão aí e o tempo todo eles são negados ou obstruídos, né, as pessoas às vezes não têm acesso. Então eu imagino que, assim, eu não gostaria só de aposentar e ficar sem fazer nada. Não dá pra guardar tanto, né, Gil? E aí nós começamos a pensar nisso, né? E eu pensei, poxa, por que não? Né? Por que não? Por que eu não posso advogar para a saúde? Né? Enquanto profissional, a gente o tempo todo, a gente é desvalorizado, a gente é desrespeitado, muitas vezes não pela instituição, né? Mas no dia a dia, porque as pessoas não entendem. A rotina, né? Uma da rotina saúde é desgastante. Desgastante. Então a gente precisa de alguém que também fale ao nosso favor. E eu vou poder falar de um outro ponto, né? Criando uma perspectiva nova, né? Uma perspectiva nova. Muito e bom. Aí foi por isso que eu pensei, por que não, né? Muito bom. Tô muito feliz. Eu vi que você teve questões em relação à violência doméstica também, que você já teve a oportunidade de estar com outras pessoas e também levar isso adiante, né? A questão de maternidade. Como que você vê tantas questões sociais sendo possibilidades de ser trabalhadas? Sim, porque é uma realidade, né, Mônica? Para a mulher, né? Nós mulheres temos muitas bandeiras, né, Gil? Muitas bandeiras, né? Nós temos muitas faces, né? E a questão da violência, ela é tão, assim, rotineira, ela tá tão intrínseca no nosso cotidiano e muitas vezes as mulheres não reconhecem, né? Exato. Nossa, que ótimo a sua fala. A questão mesmo de ter reconhecimento, de você entender o que de fato às vezes acontece, né? Às vezes o marido, por exemplo, ajuda de forma mínima. E a mulher fala, não, mas ele fez isso, mas ele é tão bom, ele me ajuda. Né? O papel do marido não é ajudar, né? É dividir tarefas. Ele também mora da casa, ele não é um hóspede, né? Então, às vezes, a mulher, ela, por falta até de autoestima, por várias questões, né? Às vezes de crenças mesmo, crenças limitantes, às vezes da estrutura familiar que ela veio. História de vida, né? Às vezes a falta de perspectiva de um futuro. Ótimo. Falta de perspectiva limita muitas mulheres. Limita, então parece que é o que ela merece, né? Então, como ela não acha que merece mais, então ela acaba se contentando com pouco, né? Então, é bem complicada essa questão da violência e ela tá todos os dias. Então, no meu trabalho, por exemplo, as mulheres, elas chegam, né? Então, às vezes, o motivo da entrada de um pronto-socorro não condiz com sinais e sintomas que ela apresenta. Olha que interessante você falar sobre isso. É uma bandeira, porque a gente precisa ter um olhar, mas não um olhar de preconceito, um olhar de julgamento. De cobrança. De cobrança. Então, a gente precisa sensibilizar pessoas para esse tema. E nós estamos no século XXI, né? E nunca matou-se tantas mulheres como nesse século, né? E nesse último ano, o número aumentou, assim, consideravelmente. Então, precisamos... Claro, a gente precisa, são as leis, mas as mulheres se posicionar também. Eu sempre falo muito, Gil, até tenho no meu Instagram um destaque que eu falo sobre a educar. Nós temos tantos a educar, né? E as mulheres, eu acredito muito que nós temos essa força de levar isso para as mulheres, porque nós mulheres somos o berço de muito, né? Do ambiente, do universo, da família.
como as mulheres precisam ter essa informação, esse conhecimento, e não só como informação, mas como transformação, porque às vezes ela está vivendo essa realidade, né, de violência psicológica, doméstica, financeira, né? Isso. E não se dá conta. Não se dá conta. Porque, às vezes, já era a rotina da vida dela, né? Essa questão. A mãe dela, a avó, né? As tias, as mulheres mais próximas já passavam, né? Por essa situação. Então, para ela, é só mais uma. É dentro da normalidade. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque o feminicídio, ele não começa no dia da morte. Não. Né? Ele não começa. Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, eu penso que educação em saúde na escola, desde o primeiro ano, acho que seria muito importante, né? E tem alguns temas que a política ela pode interferir, né? E trazer esse resultado. Mas a gente precisa ter espaço. A gente precisa ter espaço. Não dá para falar de democracia, não dá para falar de leis, políticas públicas, se nós não tivermos mulheres lá falando por nós. Eu tenho 2 perguntas que estão se formando aqui na minha mente. Primeiramente, teve algo na sua vida ou na sua história pessoal que te deu esse choque de realidade e te abriu a mente, algo específico, ou foi a sua história por um todo? Foi a história como um todo, foi da forma que foi construindo, né? Porque quando a gente tá de fora, a gente pensa que as pessoas estão lá, elas estão fazendo, que elas estão se empenhando, né? E quando você começa a se aproximar, você vê que não. Porque depende. Você vê quanto tempo a gente deixou de ter uma delegacia para atendimento à mulher por 24 horas. Verdade. Enquanto que em muitos lugares ainda não temos. Não temos. Entendeu? Exatamente. E as violências, a maior parte, de acordo com as estatísticas, acontece que horas? À noite. Entendeu? Então, aí foi de acordo com a construção mesmo, que aí eu fui percebendo. Uma história de vida maravilhosa, hein? Que foi levando pra frente. Ai, obrigada. E outra questão também que eu tinha aqui de pergunta, né? Como que você vê a mulher nos espaços de trabalho, na política, na educação? Porque eu vejo que você tem, você traz assim uma mensagem de que a gente tem muito ainda a conquistar. Como que você vê a mulher nesses lugares? Eu vejo a mulher como protagonista. Basta ela querer, ela se posicionar. E ela tem, assim, tudo para dar certo, né? Mas a gente precisa acreditar que é um passo de cada vez. A gente não vai alcançar o topo se a gente não percorrer o caminho. Então, a gente precisa se unir. A gente precisa, primeiro, se valorizar, se unir e a gente vai alcançar. Talvez, hoje, por exemplo, eu, enquanto mulher negra, profissional, hoje, graças a Deus, casada, mas por muito tempo eu fui arrimo de família, né? E aí eu sabia, assim, o que eu queria. Então, foram muitos sacrifícios. Eu tive que abrir mão de muita coisa, né? Então, é isso que a mulher tem que saber. Não é do dia pra noite. Do dia pra noite, às vezes, demora 10 anos. Exatamente. Às vezes demora muito até criar essa consciência, né? Isso. Se conscientizar. Tá gostando do nosso bate-papo? Então já curte, compartilha. Comenta aqui com a gente o que você tá achando. Manda pra sua amiguinha que tá precisando ouvir essas palavras aqui, ó. Vamos ajudar essas mulheres a mudar essa mentalidade. Gil, quero saber de você qual a frase que te comanda. Tem alguma frase que te dá um comando de ação? Uma frase que as nossas escolhas sempre tem que estar alinhada aos nossos valores. Ótimo. Então, isso é empoderada, essa frase. Em todos os momentos da sua vida. Tudo que você for escolher, se você vai ou fica, vai de encontro ao seu valor? Você faz ou não, vai de encontro ao seu valor? Então, na hora que você conseguir fazer essa escolha, você vai conseguir viver com consciência. Bacana. Ô Gil, quero saber, você tem algum livro que você indica pra gente a respeito, né, de mulher, de posicionamento de mulher? Sim, tem um livro que eu gosto muito, né? Faz tempo que eu li, que chama Faça Acontecer. É um livro maravilhoso que fala justamente dessa questão. Acho que eu tenho ele aqui. Que legal. Que bacana. Que ele fala sobre a mulher assumir a liderança, né? Esse? Isso mesmo. Olha, gente, Faça Acontecer. De Sheryl Sandberg. É uma excelente indicação, né, que fala do nosso dia a dia mesmo como mulher e assumir as multitarefas, né, e ter a liderança profissional e ainda os conflitos do dia a dia.
Maravilha, essa mulher, ela é uma CEO, né? Ela é uma líder de grandes empresas e ela realmente direciona a gente para pensar em vida, rotina, trabalho, liderança. É muito bom, que bom. Adoro mesmo esse livro. Uma super indicação. Aproveitem aí que é uma super indicação. Ô Gil, me fala um pouquinho de como é a sua rotina, sua vida, sua rotina, seu dia a dia hoje em dia. Olha, trabalho muito, né, no horário administrativo, das 8 às 5, às vezes acabo ficando um pouco mais, estudo, né, que é de segunda a quinta, e na sexta-feira, eu não abro mão do meu... Sextou. Não abro mão do meu pilates. Que delícia! Né, na parte da noite. E também gosto muito de a drenagem linfática, até para poder... Cuidado! Isso mesmo, né, eu não gosto de beber, não tenho nenhum preconceito, né? Quem bebe socialmente, porque gosta, mas eu optei na minha vida, né, por uma rotina mais saudável, né? Porque eu sei que a gente é o resumo, né? O nosso corpo é das nossas escolhas, né? Alimentares e de atividade física. Tenho preguiça de academia. Então fica ali no Pilates. Fico ali no Pilates. Cuidar do corpo e da mente. Do corpo e da mente, isso muito mesmo. Bom. Gil, tem algo que você gostaria de deixar pra gente como uma mensagem, como um direcionamento para as mulheres trabalhar a mentalidade e ter essa perspectiva de vida? Sim. Mulheres, assumam a vida de vocês. Tomem conta do que realmente é de vocês, identifiquem, né, os pontos, né, de apoio que vocês podem ter, e se não tiver, tudo bem também, divida as tarefas, vai ficar mais fácil, vai tornar seu dia a dia mais leve, acredite em você, acredite em Deus, e Deus é o maior estrategista de todos os tempos, e olha que eu não estou falando de religião, estou falando enquanto força mesmo, enquanto poder, enquanto soberania, e Ele vai te dar todas as estratégias, você sabendo onde quer chegar, Ele só vai te mostrar o caminho e vai te levar. Gente, vocês estão percebendo que a mentalidade de uma pessoa objetiva, clara, que sabe onde quer chegar e tem direcionamento e busca a direção e o que falta. Gostei muito quando você disse, eu olhava para os meus filhos e pedia para Deus a estratégia de educá-los. Exatamente, todos os dias eu falava, Deus, me dá a estratégia. Qual a estratégia? E essa é a mentalidade de uma mulher que ocupa lugares na sociedade, ocupa um lugar no trabalho, na família e que sabe exatamente como direcionar, né? Que tem uma liderança ativa. Gil, muito bacana poder conversar com você e realmente entender essa postura de uma mulher líder. Quando a gente fala de mulher e liderança, o que resume para você essas duas palavras? Força, decisão, escolhas, né, que é o que todos os dias, né? Quando você fala de liderança, você todos os dias você tem que fazer escolhas. E essas escolhas, elas impactam a vida das pessoas. Então você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. E muitas vezes você tem que esperar, você tem que respirar e pensar nas opções. Será que não tinha uma outra possibilidade? Então você não pode agir de cabeça quente. Quando a gente está aqui já caminhando para o nosso final, tem uma última pergunta já linkando isso que você está falando. O que é viver consciente para você? Sabendo as suas escolhas, sabendo onde você quer chegar, né? Sabendo que não vai ser fácil. Você chora, muitas vezes você pensa que não vai dar certo. Sente vontade de desanimar também, né? Porque não são só flores, não é tudo fácil. Mas se você sabe onde quer chegar, aí você vai ter na consciência do caminho que você vai percorrer. Olhando o caminho, né, Gil? Às vezes é muito mais simples a gente ir no passo a passo, enxergando o próximo, isso, né, próximo passo. Próximo lugar, próximo passo e todos os seus desafios, porque cada desafio é uma novidade. Isso. Né? A gente e vai muitas vezes é diário os desafios, né? Vai ter um momento assim que você fala, não, agora eu tô tranquila, não. Né? Quando você vai ficar tranquilo um dia quando você alcançar. Então hoje a minha vida está mais leve, apesar de tantos desafios que ainda eu enfrento diariamente, mas hoje eu já tenho certeza do caminho percorrido. Já para as últimas perguntas, tá? Só pra gente, porque você falou de uma coisa importante aí, só pra gente aproveitar a sua mentalidade. O que foi você reconhecer uma vida mais leve, vendo uma trajetória de vida puxada que você teve por muito tempo? Como foi viver uma vida mais leve? Hoje eu tenho 51 anos, né? Então, graças a Deus, não tenho nenhum problema de saúde, eu não preciso de medicamento para dormir, eu consigo
trabalhar minha rotina. Então, o dia da folga, eu cuido da minha casa, às vezes eu cuido da alimentação, mas às vezes você fala também, vou comer fora. Então, o dia a dia acaba se tornando mais leve, né? Não tenho grandes preocupações de não saber onde os filhos estão, de não saber se meu marido tá no bar bebendo, se vai chegar alcoolizado. Então, acaba sendo um dia a dia mais leve. Muito bom. Tem alguma última mensagem que você gostaria de deixar pra gente? Mulheres, sejam protagonistas da sua história. E se eu posso deixar um conselho, né? Se é que eu tenho esse direito de dar um conselho, cuide dos filhos de vocês. Cuide, valorize, lute por eles como uma leoa, porque no futuro você será uma vencedora. Muito bom, Gil, tô muito feliz de ter você aqui comigo, muito obrigada por você ter vindo, e realmente, gente, é uma mentalidade que a gente pode aí aproveitar e aprender muito com ela. Eu agradeço o convite, eu espero ter contribuído, né, de alguma forma, e agradeço de você ter lembrado de mim, né, tanto tempo que a gente não se via. Eu sempre tenho você no meu coração. Eu realmente quero agradecer e que você tenha um ótimo dia. Muito obrigada, gente. Aproveitem aqui, já curte, compartilha, comenta se você tem algo a comentar a respeito. Obrigada por vocês estarem aqui e até mais no nosso próximo encontro do podcast da Viver Consciente. Tchau, tchau.